Peraí, você está fazendo um manual de identidade visual faz uma semana para um cliente que é de porte menor, não tem equipe e às vezes nem vai usar ou talvez não precise de algo tão detalhado? Cara, não precisa você gastar tanto tempo assim, você pode ter uma estrutura pronta já. Fora que além de facilitar para você, ainda facilita para o cliente que tem um lugar intuitivo para ele procurar onde está o logo, onde está o símbolo e ele não perde tempo e fica confuso com pastas e pastas e arquivos. Porque a gente sabe que é foda mexer com arquivo, então isso aqui quebra um galho danado. E eu vou te mostrar como fazer isso direto do Notion aqui, com um modelo de guia de identidade visual. Então bora lá que eu já vou te mostrar aqui como funciona. Esse aqui é um modelo de guia de identidade visual, ele já está pronto, então você pode usar como base para fazer o seu próprio, ou se você quiser adquirir esse modelo, ele vai estar aqui na descrição. Então aqui você vai colocar informações que o cliente precisa saber sobre esse guia, certo? O que tem nesse guia você coloca aqui para o cliente saber, principalmente porque o cliente pode mandar esse guia aqui e deve mandar esse guia para outros profissionais que vão fazer serviços diferentes. Você entregou uma identidade visual, mas pode ser que ele feche com uma agência ou com um estúdio para cuidar da parte do social media, para cuidar do site, para cuidar de outras coisas que são pontos de contato. Então, tendo esse guia aqui, a pessoa vai saber como lidar com a identidade visual nos pontos de contato. Aqui tem o aviso de a pessoa pode baixar e aqui a gente tem páginas, né, base de dados separando cada categoria da sua entrega. A paleta de cores, o logo, o símbolo, tipografia, grafismos, ícones e os templates. Aqui também ficam informações sobre você e você pode colocar um botão para que o cliente aperte e entre em contato com você. Caso ele se perca ali na hora, tem um botão fácil aqui para tanto o cliente quanto o profissional também entrar em contato com você. Então aqui eu vou dar o exemplo da paleta de cores. A gente vai ter aqui explicando o que é, sempre para explicando o que é, porque ainda é um guia, ainda é um manual, certo? Então a gente vai explicar as coisas mesmo assim. E aqui a gente vai ter a base onde você vai cadastrar as cores. Você pega e cria um bloco com essa cor aqui e que você tem no projeto, tira um print e bota como capa, coloca o nome da cor ou escreve só vermelho, vermelho 1, você que sabe. Escolhe qual o tipo, cor principal, secundária, auxiliar. Coloca os códigos dela aqui, que fica fácil para você copiar. Tá vendo? Você clica e copia. Ou aqui também do lado, ó, aperta em copiar. E elas vão estar registradas aqui. E as visualizações principais, secundárias, auxiliares e tudo mais. E embaixo você vai ter regras de aplicação. Quais são as regras para usar essas cores? Você pode adicionar exemplos aqui. Ah, não pode utilizar o vermelho com o branco porque o vermelho é muito claro, então dá problema de contraste. Você coloca essas regras e coloca exemplos do porquê, certo? Nesse caso aqui é a maneira certa do que fazer. Você coloca exemplos do uso certo de cores e o que não fazer, né? Aqui ó, você coloca exemplos do que não fazer. E aqui você vai reparar que em todas as páginas tem essa pasta Acesse no Drive. Por quê? Porque por mais que a gente tenha essa opção de entregar o guia aqui dentro do Notion, o Notion não é o melhor lugar para você hospedar arquivos gratuitamente. Caso você tenha um plano pago, beleza, dá para hospedar os arquivos suave aqui para um projeto de identidade visual. Mas caso você não tenha, o limite é 5 MB de tamanho. E a gente sabe que alguns arquivos acabam passando, principalmente modelos, templates, às vezes até fundos acabam passando de 5 MB, dependendo de como você exporta. Então não vai dar para você anexar direto no Notion. Então você vai ter que fazer ainda o trabalho de organizar no Drive. Esse Notion não te inibe de você baixar os arquivos, organizar os arquivos e jogar no Drive. A diferença é o jeito que você vai apresentar isso para o cliente, que vai ter um valor maior e vai estar tudo mais organizado, tanto para você acessar quanto para o cliente, tá? Mas não inibe você de colocar isso no Drive. Aí você cata aqui, copia o link da pasta de cores, se tiver, e joga aqui. Então, voltando aqui, você tem os logos, que é a mesma coisa. Você vai explicar, pode colocar o conceito, significado, motivações, e aqui você vai ter as variações. O principal, o positivo, o negativo. E quando a pessoa clica, se você quiser, você pode colocar instruções específicas aqui onde está vazio. E daí aqui quando a pessoa clica, né, no logotipo vermelho, ela pode tanto abrir a imagem quanto pode baixar a imagem, tá bom? Ó, apertando na imagem aqui, ó, você pode baixar, deixar em tela cheia, visualizar. E aqui vai aparecer cada arquivo, PNG, JPG. Se você quiser, você pode colocar uma descriçãozinha aqui embaixo, caso você não queira falar algo específico sobre o logotipo vermelho, você pode colocar uma instrução de
PNG é sem fundo, JPG com fundo, PDF use para tal coisa. Você pode colocar uma instrução aqui embaixo, tá bom? E embaixo, de novo, regras da aplicação, porque ainda é um manual, ainda é um guia. Então, o que fazer com o logo, exemplos da aplicação correta e exemplos da aplicação incorreta. Os exemplos você ainda vai ter que fazer no Photoshop, no Illustrator, no seu programa favorito, e daí você exporta essa imagem e anexa aqui, tá bom? A diferença é que você não precisa ficar se preocupando no layout que vai ficar o manual, adaptar na identidade do cliente e todo esse tempo que a gente gasta na produção do documento. Você só tem que organizar as coisas igual você já teria. Então, isso te poupa muito tempo. E aqui você coloca novamente o acesse no Drive a pasta onde estão os logos. O símbolo é a mesma coisa que o logo. Mesma coisa, tá bom? Não vou ficar repetindo para não ficar repetitivo, mas é a mesma coisa. Você faz as separações, anexa as imagens e coloca as regras, tá? A tipografia, ela já é diferente. Ela tem o acesso no Drive para baixar. Aqui você pode anexar o arquivo completo, né, onde tem todos os pesos. Normalmente não vai ficar pesado, não vai dar 5 MB, então o limite está tranquilo. E caso você bata no limite ali de 5 MB, né, nesse exemplo da fonte, caso a fonte seja realmente mais pesada e tal, e você tenha que colocar um arquivo maior que 5. Para que a pessoa ainda possa acessar, você vai ter aqui o link com a pasta no Drive, certo? E aí lá no Drive vai estar o arquivo. Mas, caso seja a fonte específica aqui e tudo mais, uma exceção que você pode fazer é, você clica no arquivo lá no Drive, copia o link do arquivo e cola aqui. Quando você colar, você vai criar um marcador. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó, clicável. Ele vai puxar o nome do arquivo aqui provavelmente e vai ficar o símbolozinho do Drive. E vai funcionar a mesma coisa, a pessoa vai apertar, só que em vez de começar a baixar na hora, igual seria aqui, vai abrir o Drive exatamente no arquivo, daí ela pode apertar para baixar. Mas é uma alternativa aí para ficar no plano gratuito ainda e você não ter esse limite de armazenamento. E aqui você pode colocar regras de acordo com cada versão da fonte, né? Light, regular, bold, pode adicionar mais se você quiser. E aqui você pode, se você quiser separar por versão um arquivo, você que sabe. Regras de aplicação, igual já tem no outro. Aqui a imagem que você adiciona da foto, você vai ter que fazer também no seu programa de preferência. Tá? Você coloca a fonte lá e joga a imagem aqui. Beleza? O designer já está acostumado com essa parte de personalizar as coisas, né? Grafismo de apoio é a mesma coisa que o logo e que os símbolos, tá? Regras de aplicação. E aqui fica onde a pessoa pode baixar os formatos de arquivos. Quero adicionar um formato a mais de arquivo? É só apertar aqui, duplica a propriedade, troca o nome, troca ícone e anexa aqui um novo formato, tá bom? Não tem problema. Assim como pode excluir também o formato de arquivo que você quer ali, não tem problema não. A gente tem ícones, né? Mesma coisa. Você vai colocar o ícone, por exemplo, a garrafa tem a garrafa vazia, a garrafa cheia, ou você pode colocar o ícone, por exemplo, de like, o like preenchido, o like negativo, o like positivo. Vai tudo de acordo com a estratégia que você desenvolveu ali, com o manual realmente que tem que ser seguido do padrão da identidade. Aí você vai preencher elas aqui e vai vincular o que é, se é um ícone de contorno, plano, de degradê, e você pode criar suas próprias classificações também, beleza? E aqui exemplos também de como usar. A gente tem o layout é um pouco mais chato porque ele vai ter, você pode escrever como o layout deve se comportar, o alinhamento, onde ficam os elementos, as proporções, né, nas regras, e pode colocar exemplos. Layout sempre é uma parte mais chata de você detalhar, especificar e tal. Então, aqui realmente o melhor jeito é você fazer exemplos visuais e anexar aqui. Tá? Aí você pode escrever embaixo sobre. E aqui, caso você ofereça templates ou algum outro material que o cliente possa usar, né? Um documento, às vezes uma proposta e tudo mais, que não deixe de ser um template, você pode anexar aqui. Aí você vai anexar aqui, vai colocar o arquivo e nesse caso você coloca uma foto de capa, tá bom? Pega aqui e cola um print da foto de capa para ficar bonitinho. E daí fica organizado aqui para baixar. Se você cair no mesmo e não consegui baixar, porque o template que eu fiz para o cliente deu mais que 5 MB. Aí você pode vir aqui embaixo e colar o link do template no Drive e criar o marcador do mesmo jeito, tá bom? É uma alternativa que você pode fazer. Ou se quiser, pode até colocar aqui, né, uma URL para link no Drive. E fica separado digital, papelaria, rede social e tudo mais. Pode ser necessário mais informações aqui, igual eu citei,
mas vai tudo de como está o andamento do seu projeto. A estrutura está aqui, você modifica como você precisar. As capas, a mesma coisa. Quiser trocar essas capas e deixar de acordo com o cliente, que eu recomendo, a identidade do cliente, você faz ali no Photoshop, pega o tamanho, eu vou estar deixando os valores padrões aí de capa do Notion que você pode usar para se basear. Faz o design nesse estilo e bota aqui de capa em cada um deles para ficar a cara do cliente. E depois, quando chegar a hora, é só você vir aqui em compartilhar no canto superior direito. E você vai vir em qualquer pessoa com um link e depois você copia o link, que daí eles podem visualizar, tá? Não é legal que você deixe que a pessoa possa editar, porque ela pode apagar as coisas sem querer, tirar um troço do seu lugar e substituir arquivo sem querer, então deixa só em visualizar, tá bom? Se por acaso o cliente tem uma equipe de design e eles possam atualizar isso com o tempo, né, identidade visual, fazer essa manutenção da equipe, aí você pode fazer mais fácil. Você vem aqui em publicar, você publica o modelo, tá? Ele não vai aparecer em nenhum lugar, é publicar só para você ter um link formal dele com domínio. E depois você deixa o ativo duplicar com modelo, tá vendo? E quando você mandar esse link para alguém da equipe do cliente e ela tiver o Notion, vai ter uma opção lá, apertar duplicar para o seu espaço de trabalho. Aí ela cria uma cópia disso daqui, só que dentro da conta Notion dela. Aí eles usam dentro da equipe do jeito que for melhor e você não precisa mais cuidar disso aqui, não precisa se preocupar mais com isso. Até porque, uma vez que você entrega isso aqui para o cliente, normalmente você não vai ficar mexendo nisso, né? Por mais que eu tenha acabado de falar que uma vez que você entrega, você não vai mexer nisso mais, você também não deveria apagar isso aqui caso você entregou para o cliente. Porque se ele não tem uma conta Notion e ele não duplicou isso aqui no Notion dele, na hora que ele entrar nesse link, se você tiver apagado, não vai aparecer nada. Então você ainda tem que manter isso aqui dentro do seu Notion. Mas caso ele tenha uma equipe e a equipe tenha duplicado dentro do Notion deles, aí não afeta nada você ter esse aqui dentro do seu Notion, fechou? E no mais é isso, pessoal. Espero que isso aqui tenha sido de algum jeito útil para vocês, possa ter ajudado em alguma coisa ou te dado uma ideia de como utilizar. Por mais que a gente não consiga otimizar 100% do processo, a gente consegue sempre achar uma maneira diferente de entregar alguma coisa e agregar mais valor. E é isso que eu tentei trazer aqui, que eu vou tentar trazer mais aqui para o canal. E valeu por ter ficado até o final. Tamo junto.